Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu a selecionar algumas colunas de nossa tabela e agora a gente vai aprender a filtrar linhas das nossas tabelas, as linhas que realmente guardam a informação que a gente precisa. Então vamos começar executando o primeiro select aqui. Select. Vamos pegar o nome das colunas, né? O nome, o endereço, a cidade, eu vou querer, e o... Não, só nome, endereço e cidade e data de nascimento, from, que é da tabela que eu vou fazer a busca da informação, from pessoas, então tá aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é um select simples que traz algumas informações da nossa tabela de pessoas. Pessoal, lembra que que a gente havia conversado sobre as características da nossa informação e a nossa informação propriamente dita? Então vamos lá. As características da nossa informação são as colunas. Então as colunas guardam as características de uma pessoa. Então ela vai guardar o nome, o endereço, como é o caso tem aqui, a cidade que ela mora, a data de nascimento. Podemos ter uma tabela que guarda informações sobre vendas de produtos, que guardam as características do produto. Por exemplo, tipo do produto, a cor do produto, preço do produto, o fabricante do produto, são as características do produto. E a informação que a gente tem, que a gente procura, tá na linha da tabela, né? Então, por exemplo, uma informação aqui importante eu sei que uma pessoa chamada Aurora mora na Avenida do Boi, no Rio de Janeiro, e nasceu dia 23 de fevereiro de 98. Então, a gente tem informação aqui. Na aula anterior, vamos limpar as informações. Na aula anterior, o que a gente aprendeu a fazer? A gente aprendeu a selecionar as colunas. Então, no caso, eu quero essa coluna, eu quero essa coluna, e eu só quero mostrar essas duas colunas. Aí a gente lembra que a gente altera aqui as colunas que a gente quer mostrar. Ótimo. E no caso de eu querer filtrar ou selecionar apenas algumas linhas, como que eu faço? As colunas eu seleciono aqui, só que eu quero filtrar algumas linhas. Pessoal, aí vai entrar a instrução where, que é uma das instruções mais importantes aí da linguagem SQL. Sempre é utilizada, isso eu vou dizer para vocês, sempre é utilizada. Como é que ela funciona? Ela é utilizada como um filtro para linhas. Ela é um filtro para linhas do meu resultado, da minha instrução select. Como ela funciona? Ela vai entrar aqui depois da instrução from, então, where. Aí, uma coisa importante, eu preciso informar qual é a coluna que eu quero usar como condição de filtro. Por exemplo, eu quero usar como condição de filtro a coluna cidade, ou seja, eu quero encontrar apenas pessoas que moram em determinadas cidades. É uma escolha que eu tenho que fazer. Eu quero usar como filtro aqui o endereço, ou seja, eu quero apenas selecionar linhas da minha tabela que moram em determinado endereço. É uma escolha. Eu quero filtrar por data de nascimento, ou seja, eu só quero pessoas que nasceram em determinada data. Então, essa que é a condição de filtro que a gente pode utilizar. Então, a condição de filtro que a gente pode utilizar é coluna, uma ou mais colunas que a gente pode usar para filtrar informação. Neste caso que a gente tem aqui, ó, eu vou utilizar a coluna cidade. Por quê? Porque me deu na telha. Me deu na telha que eu quero fazer um filtro por cidade. Eu quero saber as pessoas que moram em determinada cidade. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Vamos mexer aqui. Então, a coluna que eu quero usar como condição de filtro, que é a coluna cidade. E eu quero pegar, quero saber de qual cidade que eu quero fazer o filtro. Eu quero selecionar apenas as pessoas que moram em São Paulo. Então, vamos lá. Vou executar Antes eu vou desenhar aqui, para saber o que a gente está fazendo. Então, eu estou vindo aqui na coluna cidade, certo? E estou verificando na coluna cidade todas as pessoas que moram em São Paulo. Então, eu vou selecionar
todas as pessoas que moram em São Paulo. Como a tabela é pequena, a gente pode fazer na mão. Então eu estou selecionando todas as pessoas que moram em São Paulo. Tem mais alguém em São Paulo? Tem o Alisson aqui, ó. O Alisson mora em São Paulo também. Acho que é só, né? Só esses 3 registros que moram em São Paulo. Então, quando eu executar esse select, só esses 3 registros tem que aparecer para mim. Ok? Porque a minha condição de filtro é a cidade de São Paulo. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui, limpar e vamos executar. Primeiro tem que tirar esse ponto e vírgula e passar ele para cá, porque é aqui que termina a minha instrução. Então, vou dar o select. Tá aí, ó. Só as 3 pessoas que moram em São Paulo, que foi o resultado da minha consulta baseado no filtro. Então, se eu olhar para o filtro aqui, eu estou filtrando somente, a tradução literal de where é onde, somente as pessoas que moram em São Paulo. Então, se eu pudesse fazer, eu não gosto muito de fazer isso, pessoal, mas é uma forma legal para quem pode estar tendo um pouco de dificuldade. Então, em tradução, eu posso falar aqui, eu estou fazendo isso, ó, selecione nome, endereço, cidade e data, nascimento, enter, de pessoas, deixa eu colocar no lugar certinho aqui, ó, de pessoas, onde cidade é igual a São Paulo. Então é isso que eu estou fazendo. Eu não gosto muito de usar essa abordagem, mas é isso que eu estou fazendo. Então olha só, eu vou passar a borracha aqui para tentar fazer listar somente, deixar gravado aqui somente as palavras reservadas. Então é mais ou menos isso daqui que a gente está fazendo, ó. É isso daqui, onde está grifado em cima é onde está grifado embaixo. Então selecione para mim o nome, o endereço, a cidade, data de nascimento de pessoas, tabela pessoas, onde a cidade é igual a São Paulo. Perceba que aqui a gente tem a exata noção do que é uma linguagem declarativa, porque aqui, ó, a gente define realmente, ó, eu não gosto de usar a palavra, mas é a palavra, né? A gente não gosta de usar, mas é a palavra. Aqui a gente está definindo uma ordem para SQL. A gente está dando uma ordem para o SQL. Está falando assim, olha, faça isso, ok? Então aqui é uma definição clara assim do que é uma linguagem declarativa. Então, ó, selecione para mim da tabela de pessoas onde a cidade seja igual a São Paulo. Como você vai fazer, isso não me diz respeito. Ok, pessoal? Então, utilizando aqui a cláusula where, a gente consegue estabelecer filtros em linhas de nossa tabela. Agora vai um adendo aqui. Vou apagar. Da mesma forma que a gente utilizava, que a gente conversava a respeito da economia de espaço, quando a gente pede para filtrar apenas algumas linhas, quando a gente utiliza a cláusula where, a gente também está participando do mesmo raciocínio. Ou seja, quanto menos informação eu apresentar aqui, lembrando, essas informações que eu estou mostrando aqui, ó, em destaque, elas estão na memória do computador. Elas não estão gravadas em disco. Então, quanto menos informação eu trouxer para a memória do computador, melhor. Desde que as informações que eu trazer atendam às minhas necessidades. Então, outra regra de ouro, sempre selecione as colunas e sempre utilize a cláusula where quando for recuperar dados. Ok, pessoal? Então essa foi mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL, onde a gente aprendeu a filtrar. A gente pode utilizar, antes de terminar a aula, a gente pode utilizar outras colunas para filtro. Então, por exemplo, agora eu não quero a cidade de São Paulo, eu quero quem mora na Rua do Frango. Se eu quero quem mora na Rua do Frango, eu digito Rua do Frango aqui. Só que quem é a coluna que armazena a Rua do Frango? É a coluna endereço. Então,
Eu preciso mudar aqui, ó, endereço, vou colocar minúsculo. Endereço. Então, com isso também eu consigo fazer o filtro, só que dessa vez eu estou fazendo o filtro em outra coluna. E outro detalhe, pessoal, toda vez, perceba que aqui, ó, a gente está colocando a informação entre aspas. Então, toda vez que a gente for definir ou escrever uma string, ou seja, um conjunto de caractere, lembra lá do tipo de dado. Toda vez que a gente vai definir uma string ou escrever uma string, essa string tem que estar entre aspas simples. Obrigatório isso, pessoal, obrigatório. Se eu tirar aspas simples, ele não funciona. Quer ver? Vou tirar aspas simples aqui, ó. Vou executar o comando. Ele já até apareceu o erro aqui, ó. A hora que eu executo, ele deu um erro para mim aqui, ó. Aqui, ó, na última. Deixa eu limpar aqui, ó. E vou executar o comando de novo para aparecer só o erro. Olha lá, ele deu um errinho para mim aqui. Falou, ó, para mim checar a sintaxe, que a sintaxe está incorreta. O que está incorreto aqui, ó? A string, ela tem que estar entre aspas simples. Se ela não tiver, não funciona. Olha lá. Então, quem mora na Rua do Frango é apenas o João, lá em São Paulo. Ok, pessoal? Então, a definição aqui, ó, de filtro de colunas, quando a gente está usando a cláusula where, a gente pode usar qualquer coluna que a gente tem aqui, ó, no nosso banco de dados. Qualquer coluna a gente tem aqui. O único cuidado que a gente tem que ter é, dependendo do tipo de dados daquela coluna, eu preciso ou não passar entre aspas simples. Quer ver um outro exemplo? Vou diminuir aqui, ó. A gente percebe aqui, ó. Vamos de novo aqui, vou voltar para a caneta. Percebe que a nossa coluna código, ela é do tipo inteiro, entendeu? Então ela não é uma string, então eu não preciso colocar entre aspas. Vamos fazer um exemplo aqui? Então eu quero selecionar os mesmos dados. Mesmos não, agora eu vou tirar o endereço e a cidade. Eu quero só o nome da pessoa e a data de nascimento. Onde o código, porque agora eu preciso mudar a coluna, já que eu quero filtrar por uma outra coluna, onde o código seja igual a 2. Perceba, o 2, a coluna código, do mesmo jeito que a gente tem aqui, olha, ela não é uma string, ela é um valor inteiro. Então, logo, eu não preciso usar aspas simples aqui. Então, vou dar um select aqui, pronto, olha lá, não deu erro, recuperou pra gente aqui a questão da outra coluna sendo utilizada como filtro. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula onde a gente aprendeu a utilizar a instrução where. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!